Oi pessoal, então, meu nome é professora Rosane, então vou estar passando para vocês o conteúdo de português lá na apostila. É o primeiro conteúdo que vocês vão encontrar na apostila, tá? É sobre as classes gramaticais, a parte morfológica dentro da língua portuguesa. O que é essa parte morfológica? É o estudo das 10 classes gramaticais que nós temos. Adjetivo, pronome, advérbio, vérbio, numeral, preposição, conjunção, substantivos, tá? Então, essas 10 classes gramaticais, elas se interligam, elas se relacionam. Então, elas têm que ter uma relação de concordância para que na hora que nós montarmos uma frase, um texto ou uma expressão verbal, nós consigamos transmitir a informação realmente daquilo que a gente quer, para não causar ambiguidade. Então, é muito importante nós estarmos entendendo o que essas classes gramaticais fazem, tá? Então, dentro das classes 10 gramaticais que nós temos, a primeira que nós vamos ver ali é os substantivos, tá? Então, qual é a função primordial? Quer dizer, qual a função principal do substantivo? Então, ele nomeia seres. O que é nomear? Dá um nome. Seres, sentimentos, estado de espírito, sensações, tá? E aí, como outras classes gramaticais, o substantivo tem classificação, tá? Então, ele se classifica em primitivo, tá? Primitivo. Quando a gente fala em primitivo, é que vem primeiro, tá? Por isso eu até coloquei que vem primeiro. São substantivos que vem primeiro. Por exemplo, a palavra flor, a palavra livro. Isso são substantivos, tá? Aqui ele fala em estado de espírito. Saudade, tristeza, homem, mulher, cadeira, livro, tá? São substantivos, tá? E aí, esse substantivo primitivo, flor. Porém, nós temos os substantivos derivados, tá? Que vem depois. Eu coloco até que vem depois porque a gente fala flor, pode ser um substantivo primitivo. Aí, se eu falar floricultura, derivado. Se eu falar jornal, primitivo. Se eu falar jornaleiro, aí eu estou falando em derivado. E além disso, a palavra flor, ela pode receber mais de uma classificação. Por exemplo, a gente tem a substantivos simples, tá? Que é composta por uma palavra ou um radical. Flor, tá? Agora, se eu falar flor de lis, é composto. Então, a gente já tem outro. Então, a palavra flor, ela pode ser tanto primitiva como simples. Outra coisa, composto, tá? Catavento, substantivo composto, tá? Que aí é composto por mais de um radical ou mais de uma palavra. Então, nós temos essa diferença. Então, por exemplo, flor ali, como eu falei, flor de lis. Comum, a palavra flor pode ser um substantivo comum, tá? Tá nomeando uma espécie. Refere a qualquer espécie, tá? Então, ela também pode receber essa classificação. Cidade, tá? Comum, cidade. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Por exemplo, esta cidade é bonita. Cidade, nesse caso, tá? Se referindo no geral, tá? Aí, o que acontece? Ela recebe classificação como comum. Outra classificação que nós temos são substantivos próprios. Aqui eu coloquei bem certo. Sempre substantivos próprios se relacionam com nomes de pessoas, de ruas, cidades, estados, país, espécies de animais. São todos com letra maiúscula. O que é a letra maiúscula? Começa com letra maior, tá? E aí nós temos que ter cuidado. Então, toda vez que eu falar de substantivo próprio, nome de pessoas, tudo isso que eu relacionei é sempre com letra maiúscula no início da palavra, tá? Para estar diferenciando entre substantivo simples ou se eu estou me referindo ao nome de uma pessoa, tá? Concretos. Nomeio seres que não dependem de outro para existir. Por exemplo, tá? Bruxa. Não precisa de outro ser para existir. Pode existir na imaginação. Então, podem ser seres reais e não reais, desde que não haja necessidade de ter outra
pessoa ou outro ser envolvido no processo. Por que eu estou falando isso? Porque aí nós temos os abstratos, aquilo são coisas que nós não conseguimos pegar, mas a gente sabe que existe. Por exemplo, saudade, tristeza, amor, são substantivos, mas nós não conseguimos pegar, tá? Então, eles dão a ideia de algo que não existe. Então, eles são presentes, mas não tocáveis, tá? Diferente dos concretos. Então, o concreto ele precisa necessariamente de outra pessoa para existir. Coletivo. Coletivos, substantivos coletivos, eles dão a ideia, mesmo no singular, que é uma grande quantidade. Por exemplo, colmeia. Eu sei que existe muita abelha numa colmeia, mas eu falo uma colmeia, eu já sei que tem milhões de abelhas. Se eu falar alcateia de lobos, eu sei que são vários lobos. Vara de porcos, cacho, isso pode ser cacho de banana, de várias bananas, cacho de uva, tá? Se eu falar resma é muito utilizado dentro das livrarias para designar 500 folhas, então é aquela quantidade onde vem 500 folhas. Então, esses substantivos coletivos, mesmo estando no singular, eles se relacionam com quantidades grandes. Por exemplo, o elenco da novela. Eu não preciso falar que é da novela, o elenco. Se ele é do elenco, é de uma novela, de uma peça. Eu sei que são vários atores. Os atores, o elenco de atores. Não preciso relacionar que são de atores, porque eu já sei que esse elenco são de atores, tá? É um erro muito comum isso acontecer. Então, aqui, tudo isso aqui são classificações dos substantivos. Esse assunto vai estar todo relacionado para vocês lá dentro do conteúdo, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!